Mestre, como é bom estarmos aqui! Foi o que exclamou o discípulo Pedro ao ver um pouquinho da glória e da majestade de Jesus Cristo no evento de sua transfiguração. Evento que nós lembraremos e refletiremos hoje no culto de hoje. Nesse contexto, saúdo a todos vocês que estão nos assistindo com a paz de Jesus para este culto online. Jesus, na sua caminhada rumo à cruz, recebe a visita de Moisés e Elias, conversa com eles e Pedro, Tiago e João têm a oportunidade de sentir um pouquinho da glória de Jesus e da sensação de estar no céu. Neste culto, como em todos os outros cultos, Jesus está presente com sua glória para nos abençoar, fortalecer a fé e perdoar os nossos pecados. Por isso, nós podemos começar este culto dizendo: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos cantar o hino Visão de Glória Singular. Façamos a invocação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estimados irmãos na fé, quando olhamos para a nossa vida, para quem nós somos, para aquilo que nós fazemos e comparamos com a vontade de Deus, aquilo que Ele espera de nós, percebemos que nós somos falhos. Nós não conseguimos cumprir os mandamentos de Deus e merecemos, por causa disso, por sermos pecadores, merecemos a condenação no inferno. Aquilo que nós fazemos naturalmente não é a vontade de Deus, e sim contra a vontade dele, por sermos pecadores, e merecemos por isso o castigo no inferno. Mas Deus teve compaixão de nós e enviou Jesus Cristo, cumpriu a obra salvadora e nele Deus Pai colocou o peso de todos os nossos pecados. Por isso, confiando em Jesus como nosso Salvador e querendo mudar de vida pela ação do Espírito Santo, vamos pedir a Deus perdão dos nossos pecados. Nós vamos fazer conforme aparece na tela
o ponto O de oficiante eu falo, o ponto C de congregação, vocês em casa podem falar junto comigo. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Venho confessar tudo a ti, Senhor, e tu perdoaste todos os meus pecados. Onipotente Deus, nosso Criador e Redentor, nós, pobres pecadores, te confessamos que somos por natureza pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações. Recorremos, portanto, ao refúgio de tua infinita compaixão, buscando e implorando a tua graça, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó misericordioso Deus, que deste o teu Filho unigênito para que morresse por nós, tem compaixão de nós e, por amor de Jesus, nos concede a remissão de todos os nossos pecados e, pelo teu Santo Espírito, aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de ti e de tua vontade e a reta obediência à tua palavra, a fim de, por tua graça, alcançarmos a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós e, por amor de seu nome, nos perdoou todos os nossos pecados e aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus e lhes prometeu o seu Espírito Santo. A palavra de Deus diz que quem crer e for batizado será salvo, e também que feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Amém. Faremos agora a leitura para o Salmo deste dia, Salmo de número 50, dos versículos 1 a 6. Salmo número 50, versículo 1 a 6. O Salmo de hoje enfatiza a voz de Deus. A voz de Deus Pai, que é ouvida no relato da transfiguração de Jesus, é a mesma voz que é exaltada e descrita no Salmo de hoje. Salmo 50, versículo 1 ao 6. Após o Salmo, nós vamos falar o Glória Patri. Deus, o Senhor Deus, fala e chama todos os moradores do mundo, de um lado da terra ao outro. Deus brilha lá de Jerusalém, a cidade de perfeita beleza. O nosso Deus está chegando, porém não chega em silêncio. Um fogo destruidor vem na sua frente e em volta dele há uma violenta tempestade. Ele chama o céu e a terra como testemunhas para assistirem ao julgamento do seu povo. Ele diz: reúnam aqueles que são fiéis a mim, aqueles que fizeram uma aliança comigo e, como sinal, ofereceram um sacrifício. Os céus anunciam que Deus é justo e que Ele mesmo é quem vai julgar. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e para sempre será. Amém. Nós vamos orar. Ó Deus, na gloriosa transfiguração de teu amado Filho, nos deste uma amostra da indescritível glória dele e de nosso futuro lar. Por tua misericórdia, faze-nos herdeiros com o Rei de sua glória e leva-nos à plenitude de sua herança nos céus, através do mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Pensando na exclamação de Pedro, como é bom estarmos aqui, vamos ouvir e cantar uma música que fala que não há lugar melhor do que a casa de Deus.
Essa vida tem tantas coisas tão difíceis de se compreender, de se resolver. Coisas que fazemos sem saber porquê. Se não tomar cuidado, você pode se perder. Eu não quero mais correr pro lado errado. Dessa vida não vou mais fingir que não existe um Salvador. Pensei que fosse fácil enganar meu coração. Quantos sonhos derrotados por rejeitar a tua mão. Mesmo nada merecendo, fui resgatado lá do chão. Hoje tudo se fez novo. Tenho certeza que no mundo não há Faremos agora a leitura do Antigo Testamento para este culto. A leitura do Antigo Testamento está registrada em Êxodo, capítulo 34, dos versículos 29 a 35. Êxodo 34, 29 a 35. Esse texto mostra como a glória de Deus resplandeceu no rosto de Moisés. Por estar na presença de Deus, Moisés ficou brilhando. As pessoas ficaram até com medo de Moisés por causa disso. E assim Moisés cobria o rosto com um véu, quando não estava na presença de Deus. Êxodo 34, 29 a 35. Quando Moisés desceu do monte Sinai, carregando as duas placas da aliança, o seu rosto estava brilhando, pois ele havia falado com Deus. Mas ele não sabia disso. Arão e todo o povo ficaram com medo de chegar perto de Moisés quando viram o seu rosto brilhando. Porém Moisés os chamou e Arão e todos os líderes do povo chegaram perto dele e ele falou com todos. Depois disso, todo o povo de Israel se reuniu em volta de Moisés e ele lhes entregou todas as leis que o Senhor Deus lhe tinha dado no monte Sinai. Quando Moisés acabou de falar com eles, ele cobriu o rosto com um véu. Sempre que entrava na tenda sagrada para falar com o Senhor, Moisés tirava o véu. Quando saía,
ele contava ao povo tudo o que Deus lhe havia mandado dizer. E o povo via que o seu rosto continuava brilhando. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até que entrava de novo na tenda para falar com Deus. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. Faremos agora a leitura da Epístola de Paulo, segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 12 até ao capítulo 4, do versículo 6. Então, 2 Coríntios 3, versículo 12 até o capítulo 4, versículo 3. Nesse texto, o apóstolo Paulo relaciona o véu que Moisés usava para reduzir o brilho do Senhor com o véu que o povo judeu tinha e tem para não ver em Jesus o cumprimento do Antigo Testamento, como aquele que cumpriu os mandamentos e cumpriu as profecias dos profetas. Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento. Nós, por causa de Cristo, refletimos a glória do Senhor, especialmente na nossa vida e nas nossas ações. 2 Coríntios 3, 12 até o capítulo 4, versículo 6. Onde está escrito: e porque temos essa esperança, agimos com toda a confiança. Nós não fazemos como Moisés, que cobria o rosto com um véu, para que os israelitas não pudessem ver que o seu brilho estava desaparecendo. Mas eles não queriam compreender, e até hoje, quando eles leem os livros da antiga aliança, a mente deles está coberta com o mesmo véu. E esse véu só é tirado quando a pessoa se une com Cristo. Mesmo agora, quando eles leem a lei de Moisés, o véu ainda cobre a mente deles. Mas o véu pode ser tirado, como dizem as Escrituras Sagradas. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. Aqui a palavra Senhor quer dizer o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Deus, na sua misericórdia, nos deu essa tarefa, e é por isso que nunca ficamos desanimados. Nós rejeitamos tudo que é feito escondido e tudo que é vergonhoso. Não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus. Pelo contrário, agimos sempre abertamente, de acordo com a verdade. E assim as pessoas têm uma boa impressão de nós que vivemos na presença de Deus. Porque se o evangelho que anunciamos está escondido somente para os que estão se perdendo. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo como Senhor e a nós como servo de vocês por causa de Jesus. O Deus que disse que da escuridão brilhe a luz é o mesmo Deus que fez a luz brilhar no nosso coração, e isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus, que brilha no rosto de Jesus Cristo. Até aqui a leitura. Cantemos agora o hino Luz do Mundo, Jesus Cristo. Ave
Teremos agora a leitura do Evangelho para este dia. O Evangelho de hoje está registrado em Marcos, capítulo 9, dos versículos 2 a 9. Marcos 9, versículos 2 a 9. O Evangelho de hoje é o relato da transfiguração de Jesus, situação que Jesus mostrou um pouco de sua glória divina para os discípulos que estavam lá e para nós, leitores da Bíblia. Além disso, aparecem para vê-lo e conversarem com ele Elias, um importante profeta do Antigo Testamento que foi levado ao céu vivo por uma carruagem de fogo, e Moisés, que o próprio Deus enterrou. Marcos 9, versículos 12 a 9, sobre esse texto especialmente que será feito a mensagem. Marcos 9, versículos 2 a 9, onde está escrito: 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro, Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. A sua roupa ficou muito branca e brilhante, mais do que qualquer lavadeira seria capaz de deixar. E os 3 discípulos viram Elias e Moisés conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que deveria dizer, pois ele e os outros 2 discípulos estavam apavorados. Logo depois, uma nuvem os cobriu e dela veio uma voz que disse: Este é o meu filho querido, escutem o que ele diz. Aí os discípulos olharam em volta e viram somente Jesus com ele. Quando estavam descendo do monte, Jesus mandou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse. Até aqui a leitura do Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé com as palavras do credo niceno que será colocado na tela. O credo niceno é um credo que fala mais aprofundadamente sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre quem ele é e o que ele fez. Credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual, por nós homens e pela nossa salvação, desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria, e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Cantemos o hino Que Segurança Sou de Jesus. Sou de Jesus.
Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês quando queremos meditar na Palavra de Deus, no Evangelho lido para este culto, onde a leitura do pastor estagiário Juan. É um domingo muito especial para a Igreja Cristã, este dia de amanhã, onde nós lembramos a transfiguração de Jesus. Queremos, para não compreendermos bem o Evangelho, fazermos novamente a leitura. E pela importância desse episódio tão extraordinário, os evangelistas Mateus e Marcos e Lucas relatam este episódio da transfiguração de Jesus no monte. E o texto diz as seguintes palavras, Marcos capítulo 9, do versículo 2 até o versículo 9. Faremos novamente a leitura. 6 dias depois, Jesus foi para o monte alto, levando consigo somente Pedro, Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. A sua roupa ficou muito branca e brilhante, mais do que qualquer lavandeira seria capaz de deixar. E os 3 discípulos viram Elias e Moisés conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que deveria dizer, pois ele e os seus outros 2 discípulos estavam apavorados. Logo depois uma nuvem os cobriu, e dela veio uma voz que dizia, Este é meu filho querido, escutem o que ele diz. Aí os discípulos olharam em volta e viram somente Jesus com eles. Quando estavam descendo do monte, Jesus mandou que não contassem a ninguém o que tinham visto até que o Filho do Homem ressuscitasse. Essas as palavras que queremos meditar em nossos corações. É muito interessante que o texto do Evangelho de Marcos inicia dizendo, depois de 6 dias, sempre que no Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos, faz-se esta afirmação, depois de 6 dias, quer dizer que 6 dias imediatamente antes, houve algo muito importante. E qual foi esta importância? Certa vez Jesus perguntou aos discípulos, o que as pessoas dizem quem eu sou? E havia uma diversidade de opiniões. Aí, em uma outra ocasião, Jesus chegou aos discípulos em particular e perguntou, o que vocês dizem quem eu sou? Aí houve uma grande afirmação do discípulo Pedro, uma grande afirmação do discípulo Pedro. Ele confessou e disse, tu és o Messias, o Filho de Deus. Ou seja, tu és o Cristo, Filho de Deus. Extraordinária afirmação de Pedro, porque durante esses 3 anos do ministério de Cristo, Pedro e seus companheiros viram que realmente Jesus não era um homem como qualquer homem, mas era Deus.
ou seja, Deus homem. E é sempre importante que se diga que Cristo, quando ele nasceu da Virgem Maria, ele esvaziou-se de toda a sua glória, de toda a sua exaltação. Cristo, antes de nascer, ele era coeterno com o Pai. Lembremos que quando Deus disse haja luz, houve luz, e assim todo aquele processo da criação em uma semana, finalmente ele não fala mais no singular, ele fala no plural e diz: façamos o homem à nossa imagem, ou seja, o Filho de Deus, o Verbo, a palavra, coeterno com o Pai, participou no processo da criação do homem. Façamos o homem à nossa imagem. Portanto, Jesus, antes de nascer, seu nome era Verbo, palavra, ação, e ele era coeterno com o Pai. Mas ele esvaziou-se de toda a sua glória e veio a este mundo e nasceu como um homem, porém com uma diferença: ele era Deus homem, ele não teve pecado, mas ele como homem sofreu como nós sofremos, em todas as situações, e ele aqui no mundo viveu seu estado de humilhação, deixou sua exaltação, coeterno com o Pai, nasceu como homem num estado de humilhação. Porém, portanto, por diversas vezes ele usou, que estava latente nele, o poder como sendo também Deus. Quando curava, fazia sinais, acalmava uma tempestade e muito mais, capacidade de ressuscitar Lázaro. Portanto, quando o texto aqui inicia dizendo que depois de 6 dias, daquela declaração de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Deus faz um convite e ele escolhe 3 discípulos. Ele escolhe Pedro, chama Pedro, Tiago e João, e sobe a um monte muito alto. Os montes na antiga aliança, no Antigo Testamento, são muito significativos. Lembremos, Moisés subiu ao monte para receber a lei de Deus. Jesus subiu um monte onde ficou 40 dias e 40 noites orando e jejuando. E muitos outros acontecimentos importantes se davam no alto de um monte. E eles subiram ao monte de Hermon, um monte muito alto, e algo fantástico ali aconteceu. Nós chamamos este domingo de domingo da transfiguração de Jesus. Esta expressão também vem da língua hebraica, que chama-se metamorfô, ou grego, perdão. Metamorfô, transfiguração, significa literalmente metamorfose. E metamorfose é uma mudança completa de forma. Ou seja, naquele momento que Jesus subiu com seus 3 discípulos no Monte Hermon, ele mudou de figura completamente diante de seus discípulos. E nós sabemos, por exemplo, vamos olhar o que é uma metamorfose, vamos lembrar de uma borboleta, que inseto lindo, uma borboleta voando sobre as flores e folhas, é um espetáculo. Mas há todo um processo de metamorfose. Primeiro é o ovo, depois vem a larva, depois vem a pupa, lá o casulo, imóvel,
algo nada belo. E de repente aparece a vida, a borboleta pronta para voar. Houve uma mudança absoluta, uma mudança completa, de algo feio, algo bonito, exuberante. Quem não gosta de admirar uma borboleta? Portanto, vendo esta metamorfose com insetos, Jesus naquele momento, ele muda completamente o seu semblante, a sua fisionomia, que brilhava intensamente. Algo extraordinário, mas não uma luz que viesse de fora. Foi algo que veio de dentro de Jesus, mostrando naquele momento que ele era Deus, Filho de Deus. E ele queria mostrar isso aos seus discípulos para reafirmar a sua missão. Porque logo, logo, ele estaria a caminho de Jerusalém para sofrer. E sofrer muito, morrer, deixar o seu sangue escorregar pela cruz do Calvário. E ele, neste momento, ele está dando uma mostra grátis do que é o céu, do que é a eternidade, do que é a glória celeste. Ali os discípulos viram, e como diz o texto aqui na linguagem de hoje, se apavoraram de tanto que Jesus brilhava de dentro para fora, também suas vestes brancas como neve. Isso foi impressionante. E nesse momento não muito breve, bastante instantâneo, aparecem duas figuras fundamentais da antiga aliança: Moisés e Elias. Vieram a consolar Jesus. Deus permitiu que isso acontecesse. Não tem absolutamente nada a ver com reencarnação. Deus propiciou na sua onisciência que esses dois grandes representantes da antiga aliança viessem junto a Jesus. E os discípulos viram. Elias era o representante das profecias. Moisés era o representante da lei de Deus, ou seja, lei e evangelho. E vieram a consolar, a fortalecer Jesus nesta sua breve obra que haveria de acontecer. E os discípulos ficaram assim, sem saber o que dizer. É muito bom para acreditar. Tanto é que Pedro sempre foi um discípulo bastante impulsivo. E ele disse: Senhor, bom é estarmos aqui. Depois que ele levou um grande susto. E eu então poderei fazer uma barraca para o Senhor, mestre, um para Elias e outro para Moisés. E imediatamente esta grande glória foi se dissipando. Mas antes de se dissipar esta glória de Jesus como Deus, veio uma forte voz do céu, do Pai de Jesus, dizendo: este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho muita alegria. A Ele ouvi, a Ele ouvi. E assim este momento de transfiguração, de metamorfose, do brilho intenso de Jesus, algo nunca visto pelo olho humano, esses três discípulos tiveram a oportunidade de ver esta amostra grátis. Existem hoje no mundo perfumes muito caros. Tem perfume que um frasco é cerca de $2.000. E é nos shoppings, em alguns países, as pessoas têm a oportunidade de receber num pequeno cartãozinho um pouquinho desse perfume como amostra grátis. A maioria não teria condições de comprar um perfume desse. Imagina receber num cartãozinho e cheirar aquele perfume que talvez nunca se tinha cheirado antes. É uma amostra grátis. E Jesus propiciou os discípulos para os encorajar também, colocando ali brevemente, instantaneamente,
uma amostra grátis do que é a glória eterna, do que é o céu. Por isso, irmãos, irmãs na fé, não podemos apenas olhar Jesus como aquele fraco, frágil, debilitado, todo aquele... Agora nós estaremos entrando no período da Quaresma, todo o sofrimento de Cristo. É claro que Ele sofreu, é claro que dói no nosso coração por tudo que Ele passou, mas não esqueçamos que Jesus, além de homem, verdadeiro homem, também era verdadeiro Deus. E Ele haveria de tragar a morte pela vitória. E Ele, neste momento da sua transfiguração, Ele quer animar, fortalecer, fortificar os seus discípulos. Mas nesse momento nós perguntaríamos, se Jesus viesse e lhe perguntasse, o que você acha quem eu sou? Quem eu sou? O que você responderia? O que você falaria para Jesus Cristo? Não é bem verdade que deveríamos dizer, tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o meu Salvador, tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, tu venceste a morte em meu lugar, tu não ficaste na morte, tu ressuscitaste, estás ao lado do Pai na glória eterna e intercedes por nós. Tu nos abençoas, tu és o Deus conosco. Tu és recebido através da palavra dos sacramentos. Tu és recebido na ceia para fortalecer a nossa fé, embora seja um grande mistério. Meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus não é um pouquinho na nossa vida. Jesus não é uma opção na nossa vida. Jesus é tudo, é completo, é tudo o que precisamos. Se nós compreendermos e aceitarmos pela fé quem é Jesus, nossa vida vai dar uma guinada muito grande. Nós vamos viver a cada dia muito mais tranquilos, muito mais fervorosos, muito mais amorosos, muito mais dedicados à nossa missão, com nossa família, com o nosso trabalho e também e muito mais com a nossa fé cristã. Meus irmãos e irmãs, diante desse fato, que Jesus ali dá uma amostra grátis a seus discípulos, eles não ficaram no monte. Era necessário descer para a dura e crua realidade do mundo. Mas os discípulos estiveram encorajados para ver o seu mestre indo a Jerusalém. Embora que depois novamente vacilaram, o ser humano é pecador, de quando em quando vacila, mas novamente é reerguido por Deus. Por isso, ao entrarmos agora nesta semana da Quaresma, iniciando com a quarta-feira de cinzas, vamos lembrar que esse Jesus que estava indo em direção ao Calvário para perdoar toda a humanidade de seus pecados, saber absolutamente pela palavra de Deus que ele não ficou na morte, tão bem declarado pela igreja cristã no credo apostólico, ele ressuscitou no terceiro dia e disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Gostaria de dizer algo muito importante. Nós não contribuímos para a nossa salvação. Nós não damos nenhuma contrapartida para a nossa salvação. A salvação é imerecida. Mas Deus fez tudo por nós, por graça, por amor.
O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Nós, através da morte de Cristo na cruz, fomos isentos das nossas culpas, embora que tenhamos que crer. E o Espírito Santo é que nos chama, congrega, ilumina e santifica na fé verdadeira. Por isso gostaria de terminar aqui dizendo como é bom ser cristão. Existem muitas religiões no mundo que para eu merecer algo melhor depois da morte, depende de mim. Depende única e exclusivamente de mim. Mas como cristãos e discípulos de Jesus, nós podemos dizer, depende integralmente de Deus. Por sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Por isso, há um versículo na Bíblia de João 3,16 que resume todo o plano da salvação. Onde está escrito, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o crer, graças ao Santo Espírito que age em nossa vida. Que assim seja. Amém. Nós vamos orar ao nosso Deus neste momento. Amado Deus, agradecemos por teres enviado teu Filho para nos dar o brilho da nova vida contigo. Também te agradecemos por todas as bênçãos que nos dás todos os dias. Faz resplandecer em nós a luz de Cristo, para testemunharmos os teus maravilhosos feitos. Pedimos que abençoes a terra, para que dela saia o alimento necessário para o teu povo. Por meio do teu Espírito, conforta o coração dos angustiados, cansados, aflitos, enfermos, enlutados e todos os que necessitam ainda mais das tuas forças. Pedimos que ilumines a nossa igreja, bem como a nossa cidade, o nosso estado e o país. Agradecemos pelas vacinas do combate do Covid-19 e que já está chegando, o que muito nos alegra, e obrigado, Senhor Deus, por iluminares os cientistas do mundo que criaram as vacinas. Faz a tua luz brilhar na vida dos nossos líderes, para que eles olhem com o teu amor para o povo. Cuida e abençoa o trabalho dos teus pastores, sacerdotes e congregações espalhadas por todo o mundo. Não nos deixes duvidar da tua palavra, mas prepara-nos e faz com que cada dia mais almejemos o dia da grande luz, o dia em que iremos morar contigo no céu, brilho completo. Tudo isso pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, o transfigurado. Amém. Façamos uma oração e depois o Pai Nosso. Senhor, agradecemos-te por este culto abençoado. Obrigado por nos perdoares os pecados e fortaleceres a fé através da tua palavra. Pedimos-te que sempre tire o véu de nossos olhos, para que sempre confiemos apenas em Jesus como Salvador e como reflexo da tua glória. Senhor, como é bom estarmos aqui na tua presença. Fica conosco durante a próxima semana e usa-nos para resplandecer a luz de Cristo sobre as pessoas ao nosso redor. Oramos juntos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebe a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Chegamos então ao final de mais um culto online, mais uma oportunidade de Deus nos perdoar os pecados, fortalecer a fé e nós também respondermos a Ele com o nosso louvor e as nossas orações. Os avisos são os mesmos de sempre. Nossos cultos presenciais estão retomados no sábado às 20 horas, domingo de manhã às 9 da manhã, com aqueles cuidados, usando máscaras, distanciamento e fazendo a inscrição previamente. Desejo que Deus abençoe a todos vocês, tenham uma ótima semana e terminamos esse culto cantando a música Brilha Jesus. Deus os abençoe.